Há verdade oculta sobre os anjos caídos, o que ninguém te contou. Desde os primórdios da criação, uma guerra espiritual vem sendo travada longe dos olhos humanos. Histórias de anjos caídos, rebeliões nos céus e criaturas que caminham entre nós povoam mitologias, religiões e livros sagrados. Mas, o que é verdade? E o que tem sido escondido de nós por séculos? No vídeo de hoje, vamos revelar a verdade oculta sobre os anjos caídos. Prepare-se para uma jornada intensa, repleta de revelações que desafiam tudo o que você já ouviu sobre o mundo espiritual. A origem dos anjos, antes da queda. Antes da criação do mundo material, existia apenas o plano espiritual. Um reino de luz, onde seres celestiais, os anjos, cumpriam a vontade do Criador. Cada um tinha uma função, uma missão. Não havia dor, conflito ou inveja. Mas algo aconteceu, algo que alterou para sempre o equilíbrio do universo. O que são os anjos? A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Na tradição bíblica e em outras religiões, os anjos são seres criados por Deus para executar tarefas específicas. Eles não são de carne, mas de espírito, com uma essência pura e poderosa. Existem hierarquias angelicais, arcanjos, serafins, querubins, tronos, dominações. Cada ordem tem um propósito. Mas nem todos os anjos aceitaram obedecer cegamente. A primeira rebelião nos céus. O livro de Ezequiel, o de Isaías, mais explicitamente, o de Apocalipse, falam de uma rebelião nos céus. Um anjo em especial, dotado de grande beleza e sabedoria, começou a desejar algo que não lhe pertencia, o trono de Deus. Esse anjo era conhecido como Lúcifer, o portador da luz. Mas sua luz se transformou em trevas quando ele escolheu o orgulho ao invés da obediência. Ele arrastou consigo um terço dos anjos celestiais. E o céu, outrora pacífico, tornou-se um campo de batalha espiritual. A queda de Lúcifer e dos anjos rebeldes. A guerra foi intensa. Miguel, o arcanjo guerreiro, liderou os exércitos do Altíssimo contra Lúcifer e seus seguidores. E foi então que houve a grande queda. Apocalipse 12:9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Mas, o que aconteceu com esses anjos depois da queda? Eles desapareceram? Foram destruídos? Ou continuam entre nós, atuando nos bastidores da história humana? Os vigilantes, os anjos que vieram à terra. No livro apócrifo de Enoque, que foi excluído da maioria das Bíblias modernas, há uma narrativa chocante. Segundo Enoque, um grupo de anjos chamados os vigilantes, desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Eles tomaram esposas humanas e geraram gigantes, os nefilis. Criaturas híbridas, corrompidas, que destruíam tudo por onde passavam. Esses anjos ensinaram aos humanos coisas que estavam além do tempo certo: feitiçaria, armas de guerra, astrologia e sedução. Foi um verdadeiro colapso espiritual. O julgamento dos vigilantes. Deus viu a corrupção da terra e decretou o juízo. Os nefilins foram destruídos pelo dilúvio. E os anjos caídos? Segundo Enoque, foram aprisionados em abismos sombrios, acorrentados até o dia do juízo final. Judas, no Novo Testamento, confirma isso. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Judas 1:06. A atuação dos anjos caídos no mundo moderno. Muitos pensam que os anjos caídos ficaram presos no passado, que sua história terminou no dilúvio, ou que hoje estão dormindo, à espera do juízo final. Mas a realidade pode ser muito mais sombria. Eles continuam ativos, disfarçados, influenciando cada área da sociedade moderna. Governos, entretenimento, economia, religiões. Nada está totalmente livre da sua influência invisível. Os anjos caídos e os impérios da antiguidade. Desde Babilônia até Roma, passando pelo Egito e pela Grécia, os registros históricos mostram uma adoração a deuses que, ao analisarmos profundamente, não eram deuses, mas sim entidades espirituais caídas. Muitos desses deuses exigiam sacrifícios humanos, rituais sangrentos e promessas de poder.
Eram os próprios anjos caídos, seduzindo os povos e recebendo adoração. A influência dos anjos caídos nas sociedades secretas. Nos bastidores do poder, existem sociedades secretas que guardam conhecimentos ocultos e fazem pactos com o invisível. Maçonaria, Rosa Cruz, Illuminati. Muitas dessas organizações relatam, nos seus graus mais altos, a comunicação com mestres ascendidos ou espíritos de luz. Mas seriam esses realmente seres de luz? Ou estariam travestidos de bondade, quando na verdade são os mesmos anjos caídos da antiguidade? A cultura pop e a glorificação dos seres caídos. Quantas séries, filmes e músicas exaltam rebeldes espirituais? Pense, quantas vezes você viu o anjo caído ser tratado como um herói incompreendido? Em Hollywood, o bem virou mal e o mal virou bem. Os heróis desafiam a autoridade, se rebelam contra o Criador e seguem sua própria verdade. Essa narrativa vem diretamente da doutrina dos anjos caídos e está moldando a mente de milhões. A inversão de valores e a nova era espiritual. A nova era prega que o homem pode ser como Deus. Que basta ativar sua consciência superior e tudo será alcançado. Essa é a mesma mentira contada no Éden. Certamente não morrereis, vocês serão como Deus. Gênesis 3, 4, 5. Mas essa promessa vem de quem? Do mesmo espírito de rebelião, o mesmo que caiu. Os anjos caídos continuam falando, e muitos estão ouvindo. Os anjos caídos e a manipulação da mente humana. Eles não aparecem com chifres. Eles aparecem com carisma, promessas e luz falsa. Sabem como atuar nas emoções, exploram traumas, desejos e orgulho. Se infiltram em religiões falsas, se disfarçam como líderes espirituais e até se apresentam como extraterrestres iluminados. Tudo para afastar a humanidade da verdade. Mas, existe proteção contra essa influência? E qual é o destino final desses seres? Na próxima parte, vamos falar sobre a batalha espiritual em andamento, os sinais da influência demoníaca e o que as Escrituras revelam sobre o juízo final. Os sinais da presença dos anjos caídos e a batalha invisível. Vivemos tempos onde o visível não explica tudo. Há uma guerra acontecendo agora, neste exato momento, e ela não é entre nações ou políticos. É uma batalha espiritual entre luz e trevas, entre anjos do Altíssimo e os anjos caídos. E você, mesmo sem perceber, já faz parte dela. Como os anjos caídos atuam no presente. Eles não precisam de corpos físicos para operar. Atuam através de ideias, sistemas, influências. Em muitas religiões modernas, seus símbolos estão presentes. Em muitos livros e conteúdos populares, suas doutrinas estão escondidas. Eles agem através de possessões, opressões espirituais, vícios, manipulação emocional, acima de tudo, confusão. A guerra pela verdade. A verdade é a maior ameaça aos anjos caídos. Por isso, eles distorcem. Criam diversas verdades relativas. Fazem com que as pessoas duvidem da palavra de Deus, zombem do espiritual, ou então adorem um Deus que não é o verdadeiro. Paulo já alertava. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Eles se disfarçam de guias, mestres espirituais, influenciadores de paz, mas tudo com um único objetivo: afastar você do verdadeiro Criador. Sinais de influência dos anjos caídos na vida pessoal. Você já sentiu que está lutando contra algo invisível? Um desânimo constante, confusão mental, sonhos estranhos, opressão? Muitas vezes, isso não é apenas psicológico, é espiritual. Os anjos caídos atuam para enfraquecer a fé, quebrar famílias, destruir identidade e promover o caos emocional. Mas há saída, há proteção e há poder para resistir. Como se proteger espiritualmente? A proteção não está em rituais humanos. Está em estar alinhado com a verdade. Efésios 6, 12 e 13 nos lembra: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E logo depois, revestivos de toda a armadura de Deus. Orar, vigiar, buscar discernimento e estudar a palavra são armas poderosas. Quem está em Cristo, não está sozinho nesta guerra. O destino final dos anjos caídos.
Apesar de ainda estarem ativos, o fim dos anjos caídos já foi decretado. Apocalipse 20:10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O mal será vencido. A verdade prevalecerá. A justiça será feita." O convite à verdade. Esse vídeo não é apenas informação. É um alerta. Um chamado. Você tem o direito de conhecer a verdade. Mas também tem a responsabilidade de escolher o caminho. A guerra continua. Mas você não precisa estar sozinho. A luz está disponível para todo aquele que deseja ver. O chamado final. Você está preparado? Chegamos ao fim desta jornada, mas a batalha espiritual continua. Agora que você conhece a verdade sobre os anjos caídos, suas influências e sua guerra contra a humanidade, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Os anjos caídos existem e estão ativos na história da humanidade desde tempos imemoriais. Lúcifer e sua rebelião deram origem a uma guerra invisível que continua até hoje. Os anjos caídos influenciaram impérios, religiões, sociedades secretas e até a cultura moderna. O mundo atual está cheio de sinais de sua presença: confusão espiritual, inversão de valores, manipulação mental e opressão. A verdade foi distorcida, e muitas pessoas estão presas em falsas doutrinas e enganos. Mas há proteção e salvação para aqueles que buscam a luz verdadeira. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode ignorar essas informações e seguir sua vida normalmente. Ou você pode despertar, fortalecer sua fé e se preparar para discernir o que realmente está acontecendo ao seu redor. Você não precisa enfrentar essa guerra sozinho. O conhecimento é sua melhor defesa. A verdade é a sua maior arma. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa saber disso e comente abaixo sua opinião. Esse é um tema que poucos falam, mas que afeta a todos. Vamos espalhar a verdade. E se você quer mais conteúdos reveladores sobre mistérios espirituais, profecias e verdades ocultas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Em breve, falaremos sobre os sinais do fim dos tempos, os planos ocultos por trás das sociedades secretas e muito mais. A verdade está diante de você. Agora é sua vez de escolher. Que a luz guie seu caminho. Que o discernimento proteja sua mente. E lembre-se, os anjos caídos podem ser poderosos, mas a verdade sempre prevalece.